tudo que já foi realizado até este momento neste lugar. Nós saímos das nossas casas para vir aqui te adorar, bendizer o teu santo e poderoso nome. E é desta forma que estamos realizando e desta forma que queremos continuar. Agora não é que vamos parar de te adorar, não, vamos continuar te adorando, só que agora vamos escutar a sua voz, a voz do Senhor, a tua palavra, porque ela é viva e eficaz e jamais volta vazia. Que esta palavra que será ministrada aqui nesta noite possa encontrar solos férteis, para que possa germinar, dar frutos e frutos em abundância. Em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Júnior, que o Senhor venha enchê-lo da tua presença, que o Espírito Santo de Deus continue conduzindo tudo que está sendo realizado neste lugar, e que tudo seja para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amém? Pode tomar seu assento. Queria que você dissesse à sua alma: seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Queria que você dissesse aí para sua alma, assim como o salmista disse, ele pediu que a sua alma se acalmasse. Queria que você pedisse a sua, que você dissesse para ela: seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Diga a sua alma: mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Mais uma vez. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. O mais alto que você puder. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Esse é o nosso Senhor. E você pode dizer todas as vezes à sua alma, quando ela estiver abatida, cansada, você pode conversar com ela. Você pode dizer as coisas a ela: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estava ali e o Senhor ministrava no meu coração que tem muita gente cansada. Não um cansaço puramente físico, porque a gente fica cansado durante a semana, mas um cansaço que nos pega de dentro para fora. Então, que você exercite isso. Que você diga à sua alma: olha, o nosso Deus é mais forte. Sabe, irmãos, um grande erro nosso é estar na presença de Deus e a gente negligenciar que estamos na presença de Deus. É como estar num lugar e está tudo tão poderoso e você não perceber que está num ambiente tão poderoso. Então aproveite, desfrute da presença do Senhor. Amém?
Mas eu não vou pregar sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ageu. As pessoas mais atentas vão perceber que eu já ministrei essa palavra, só que há 4 anos atrás, no dia em que nós fizemos um culto para enviar o Gabriel, Ageu capítulo 1 e 2, e a palavra essa noite é reconsidere. Reconsidere, não sei se alguém lembra, é tanto tempo. Reconsidere. Ageu capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 1. A avó. Nem chegou aqui também, né? Aí. Se a minha voz falhar no meio do caminho, porque eu estou resfriado, vocês reconsiderem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Em outras versões diz: considere os vossos caminhos. Versículo 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Amém. Palavra dura. Palavra dura. Reconsidere. Reconsidere, na verdade, vem da palavra considere. A palavra considere aí, desse texto, ela é uma palavra do hebraico que se escreve lebab. Lebab é olhar-se, olhar-se com minúcia. Lebab é um lugar em nós da consciência das nossas emoções, das nossas paixões. Lebab é um lugar no nosso interior que faz com que a gente olhe e observe com muita minúcia, com muito detalhe o que está acontecendo dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. O contexto aqui, irmãos, desse texto de Ageu é que ele era um profeta que estava vivendo pós-exílio. Ele está com o povo, depois de eles terem vivido 70 anos cativos em Babilônia. O rei Dário os libera. Então eles voltam. Quando eles voltam para Israel, eles começam a observar que precisavam reconstruir as coisas.
Eles então começam a reconstruir o templo, logo no primeiro ano. Isso você vai ler lá em Esdras, capítulo 1, 2. Mas quando eles observam que havia uma resistência, as pessoas não estavam muito satisfeitas, as outras nações não queriam que eles reconstruíssem o templo, porque o templo representava a presença de Deus, e eles, com a presença de Deus, eram um povo poderoso. O povo de outras nações resiste, e eles desistem de reconstruir o templo. Mas você pode pensar, não, mas por que o Senhor está recriminando eles? Eles tentaram, mas não conseguiram, tadinhos, eles queriam, mas tinha resistência. Porque eles aproveitaram dessa resistência e se acomodaram e desistiram de reconstruir o templo. Eles pensaram, a gente tentou, Deus é testemunha, mas a gente vai fazer nossas coisas. Então eles começam a construir as suas casas, e você leu no texto que eles faziam casas de fino acabamento. Esse é o contexto desse texto que nós lemos. E a primeira lição que a gente aprende é que quando a gente se coloca a fazer a vontade de Deus, resistências virão. Mas se resistências estão vindo, não é porque a gente tem que desistir, é porque a gente tem que avançar, porque é um bom sinal. Porque ao fazer as coisas de Deus, você espera que as músicas vão tocar e que as flores vão aparecer. Não, resistências virão. Isso é sinal de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. A gente não deve desistir antes de a primeira, a segunda ou nenhuma resistência. É um bom sinal a resistência. Mas eles desistiram. E o Senhor os chama para fazer uma reconsideração. Olha, reconsidere. Senta aqui. Vem cá, vamos conversar. Sabe uma DR que nós homens corremos? Senta aqui, meu povo, e vamos considerar algumas coisas. A palavra reconsidere nesse capítulo de Ageu, que só tem 2 capítulos, nesse livro de Ageu, ela aparece 4 vezes. Quando na Bíblia há repetições, a gente precisa observar as repetições. Todo teólogo, todo comentarista bíblico fala isso. Então, aqui em Ageu, 4 vezes o Senhor vai falar com eles, olha, reconsiderem, considerem, reconsiderem, observe os caminhos que vocês estão caminhando. Então, a palavra de Deus para você essa noite é reconsidere algumas coisas. Reconsidere algumas coisas. A primeira delas é reconsidere as suas prioridades. Versículo 2 do capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Reconsidere as suas prioridades. O povo dizia, eles afirmavam, ninguém disse isso para eles, o Senhor não usou ninguém para dizer isso para eles. Eles tinham essa convicção com eles, olha, não chegou o tempo de reconstruir o templo do Senhor, porque nós temos outras prioridades, a gente tem uma casa boa para fazer. Essa é muito fácil da gente aplicar para nós. Quantas e quantas vezes a gente deixa as coisas de Deus para depois? Porque a gente precisa fazer tanta coisa primeiro, não é verdade? A gente precisa estudar primeiro, a gente precisa ganhar dinheiro primeiro, a gente precisa construir uma casa primeiro, a gente precisa casar primeiro, a gente precisa tanta coisa primeiro e deixa Deus para tão depois. A gente deixa a construção do lugar de Deus tão para depois. Que o Senhor tem que nos chamar e falar, olha, reconsidere as suas prioridades. Irmãos, pior do que não fazer a vontade de Deus é não fazer a vontade de Deus, acreditando que você está convicto e certo de que isso é a vontade de Deus. Então, pior do que não fazer a vontade de Deus é não fazer a vontade de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus. Queria que você gravasse isso. Pior do que não fazer a vontade de Deus é não fazer a vontade de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus. É um engano. É um engano. Este povo afirma, não chegou a hora de fazer a casa de Deus. Irmãos, isso é muito comum em nós. Uma autossabotagem. Não, Deus sabe do meu coração. Que na hora que Ele me abençoar, irmãos, vai ser pix para missionário, vai ser tudo, eu vou fazer tudo, eu vou distribuir água, 1000 águas, pastor, que é isso, pastor, eu vou doar só 1000,
Mas quando chegar o tempo, em nome de Jesus, que essa mentira caia por terra, em nome de Jesus. Ainda não chegou o tempo. Talvez você está dizendo isso várias vezes, repetidamente. Não, ainda não chegou o tempo. Quando chegar o tempo, olha, eu vou ser o melhor ministro, eu vou ser o melhor pregador, eu vou ser a melhor missionária, eu vou ser o melhor ofertante, eu vou ser tudo. Mas quando chegar o tempo, e o Senhor está te dizendo essa noite, reconsidere as suas prioridades. Pare de fugir da minha vontade. Pergunte a mim, a minha vontade. Pergunte para mim. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ele fala, para que vocês, ele fala do culto racional. Ofereçam o culto racional, o sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, para que vocês experimentem a minha boa, agradável e perfeita vontade. 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 Tudo precisa finalizar na vontade do Senhor. Reconsidere as suas prioridades. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Reconsidere as suas prioridades. Em segundo lugar, há um convite do Senhor para que a gente reconsidere a nossa indiferença. Versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Irmãos, eu costumo dizer isso já, eu aprendi isso há tantos anos atrás, eu repito isso. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Imagina, irmãos, esse povo, eles ficaram cativos 70 anos, eles foram humilhados. O povo da Babilônia desconstruíram toda a sua cultura, tudo, eles foram humilhados, eles voltam, tudo está destruído. E eles têm a oportunidade de reconstruir o templo do Senhor. O templo do Senhor que significava a presença de Deus. Irmãos, olha o recado que eles estão dando. Não, Deus, a sua presença não é tão importante, eu preciso primeiro fazer a minha casa. Olha a resposta que nós damos a Deus tantas vezes. Não, Deus, a sua presença não é tão importante assim. Eu tenho as minhas coisas para fazer. Eu tenho o meu dinheiro para ganhar. Não, Deus, depois eu vou atrás da sua presença. Mas deixa primeiro eu viver as minhas coisas. Eu encontrar o meu amor. Eu encontrar a minha felicidade. Olha a indiferença. Esse povo tem em casa ar-condicionado. Olha, cortina, persianas, piso laminado, porcelanato até na casa do cachorro, sabe? Aí eles saem, domingo, dia de culto. Aí chega no templo, não tem templo, tem umas ruínas. Deixa o Senhor ministrar ao nosso coração. Quantas vezes a gente tem tanta coisa nossa e o altar não está construído. Quantos altares nós temos nossos, quantas coisas nossas, mas o altar de adoração do Senhor está em ruínas. Reconsidere a indiferença. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E em Mateus 24:12, o Senhor disse, Jesus disse, olha, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Onde nós estamos nessas estatísticas, irmãos? Nós estamos nesse lugar do amor que se esfria, ou dos poucos, porque se há muitos que o amor se esfriaria, significa que há um pouco, há alguém, há um povo que o amor não esfria.
Onde nós estamos nessa estatística? Em que lugar nós nos posicionamos? Daqueles que são indiferentes, ou daqueles que amam a presença do Senhor, ou daqueles que amam o templo do Senhor, ou daqueles que amam a presença do Altíssimo? O amor de muitos se esfriará, mas de muitos não significa que seja de todos. Irmãos, em Mateus 9:36, bota aqui, Jesus nos ensina sobre o amor. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha o oposto da indiferença. Olha o oposto de alguém que passa e simplesmente pensa, não, coitado, está na sarjeta. Não. Olha quantas ovelhas que não tem pastor. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Na parábola do bom samaritano, a gente aprende sobre o amor e compaixão. Quem é o meu próximo? Pergunta Jesus. Irmãos, o nosso próximo é todos aqueles que nós passamos, esbarramos. Qualquer pessoa que se aproxima de nós, que está ao nosso alcance, que a nossa voz alcança, é o nosso próximo. Que o fogo de Deus nos aqueça, irmãos. Às vezes eu me pego e me sinto mal, às vezes, quando eu percebo que eu não falei de Deus para ninguém, eu não convidei ninguém para vir ao culto, eu não dei uma palavra quando alguém esboçou se abrir para mim. E eu não fui capaz de falar uma palavra de amor de Deus, e às vezes eu me pego, e sempre a resposta que me vem no coração é: você não o amou o suficiente. Porque, irmãos, não tem outra justificativa. Não tem eu não sabia falar, não sabia o que dizer, não tem um outro jeito. Quando a gente observa que as pessoas não têm pastor e a gente não se oferece como um pastor delas, e isso não tem nada a ver com o título, porque nós somos pastores também. Quando a gente faz isso, quando a gente é indiferente, não tem outra desculpa que não seja a falta de amor. Porque quando a gente ama alguém, a gente dá um jeito de falar, a gente quer que a pessoa fique bem, a gente quer que ela avance, a gente quer que ela cresça. Irmãos, é assim com nossos filhos, a gente quer tão bem dos nossos filhos, que a gente fala, não fica aí, você vai cair, e a gente vê as pessoas indo para o abismo, a gente não fala nada, porque a gente não os ama tanto assim. Se meu filho estiver aqui, na beira aqui, eu vou falar, não Estevão, você vai cair, mas as pessoas estão indo para o inferno e eu não estou fazendo nada. Porque talvez a indiferença está tão grande. Eu não os ame tanto assim. A Bíblia diz que o Espírito que faz em nós tanto o querer quanto o efetuar. E é por isso que o fogo de Deus precisa nos tomar, para que a gente seja cheio do Espírito, e cheios do Espírito, a gente não resista, e a gente busque as pessoas, a gente ame as pessoas, porque por nós mesmos nós não seremos capazes de fazer isso. A gente não é bonzinho o suficiente para isso. É por isso que nós precisamos do Espírito de Deus, de tal modo que Ele nos enche. E a gente reconsidere a nossa indiferença. Precisamos também reconsiderar, irmãos, os nossos erros. Os nossos erros do passado. Versículo 5 diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Capítulo 2, versículo 14 e 15, Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com essa nação, tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre a pedra no templo do Senhor. Reconsidere os erros do passado. O Senhor faz um convite ao povo de Israel: olha, vocês devem se lembrar os caminhos que vocês percorreram. Vocês devem perceber as escolhas que vocês fizeram. Vocês devem
pensar um pouco do que vocês fizeram. Em Apocalipse 2:15, o Senhor está dizendo à igreja: lembra-te onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembra-se de onde você caiu. Há um lugar, irmãos, onde nós podemos cair. Há um ambiente, há uma circunstância onde nós podemos cair, podemos ter caído. Há um lugar ou uma circunstância onde a gente troca a presença de Deus pela nossa presença, pelas nossas coisas, pelas nossas vontades. Há um lugar onde as vontades de Deus, elas são deixadas de lado em detrimento das nossas vontades. E o reino de Deus, irmãos, ele diz respeito ao arrependimento. O reino de Deus é arrependimento. Lembra-se de onde caíste e arrependa-se. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não existe reino de Deus, não existe evangelho sem arrependimento. A mensagem principal do evangelho é arrependimento. Pedro, quando eles experimentam o mover do Espírito e Pedro vai pregar a primeira vez, a mensagem dele é: arrependam-se. Não há a mensagem do evangelho, não é evangelho sem arrependimento. E é por isso que o Senhor está dizendo para nós: olha, se arrependam, lembrem-se, reconsiderem o que vocês fizeram e se volte para mim. E é interessante que os inteligentes, eles aprendem com os seus próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Então talvez você possa dizer: não, mas eu não errei, estou firmão. Mas observem as pessoas que caíram e aprenda com os erros delas. Irmão, só alguém que não é humilde, que é soberbo, não se arrepende. Você sabe da história de Caim e Abel? O Senhor deu a ele a oportunidade de ele se arrepender. Olha, o pecado já está à porta, Caim, mas veja bem, e ele não se arrepende. Judas teve chance, traiu Jesus, mas ele preferiu se matar do que se arrepender. Em nome de Jesus, irmãos, que o espírito de quebrantamento nos toque, a gente se arrependa das vezes que nós trocamos o Senhor por qualquer outra coisa. Quantas vezes os altares da nossa vida não são altares de adoração ao Senhor? Quantas vezes os nossos altares são pessoas, são lugares, são circunstâncias e não o Senhor? Quantas vezes nós diminuímos o nosso Deus e colocamos outras coisas no seu lugar? Arrependam-se. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. A Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o final são caminhos de morte. Observe, irmãos, onde você está andando, os caminhos que vocês estão percorrendo. Observe as escolhas que você está fazendo. Reconsidere os seus caminhos. Isso é ter humildade. Isso é ter humildade. O reino de Deus é sobre arrependimento. Reconsidere os seus frutos. Versículos 6 e 9 do capítulo 1. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aqueles que recebem salário, recebem para colocar na bolsa furada. Versículo 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Versículo 11. Nos campos e no monte provoquei uma seca que atingiu o trigo, vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e os gados. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Irmãos,
Não sei se você já viveu isso, das coisas não prosperarem na sua vida. Tudo dá errado. Tudo. E você não sabe explicar. Você até pega um dinheiro legal, mas você não sabe para onde o dinheiro foi. É isso aqui, ó. Você pega o salário, mas bota num saco furado. Você come, mas continua com fome. Vocês bebem, mas a sede não sai. O orvalho, não tem chuva. Para o povo de Israel, irmãos, chuva era significado de bênção. Chuva, vai ter fruto, vai ter produção, vai ter comida. Mas secou, sequidão. Quantas vezes a gente não avança, nossa vida não flui, porque a gente está num lugar de desobediência ao Senhor. Porque nós estamos num lugar onde as nossas prioridades são maiores do que a do Senhor. Numa mesa, eu poderia contar para vocês a minha experiência e da minha esposa, a nossa casa, de não prosperar por nada, por estar fora da vontade de Deus. E o primeiro sinal de não prosperar é que a gente não conseguia ter filhos. A gente não conseguia ter filhos. A vinda do Bernardo para nós foi uma resposta de que uma ruptura tinha acontecido. Nós saímos de um lugar de desobediência, e isso mais da minha parte, tá, irmãos? Para um lugar onde o Senhor abriu os caminhos. E tudo que a gente não conseguia avançar, o Senhor começou a nos dar, porque nós mudamos o lugar, a rota. Irmãos, um princípio básico da prosperidade é a obediência. Se você ler Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Coloca aí, versículo 28, Deuteronômio 28, 28. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Esse versículo está falando das maldições da desobediência. Olha isso, confusão mental, loucura. Sabe o que é isso, irmãos? É que eles estão vivendo aqui. Olha, vocês comem, mas, sabe, poxa, eu almocei, mas estou com fome, não consigo. Bebe água e nada. Tem dinheiro, o salário está vindo, mas não consegue. O que está acontecendo? Para onde eu estou indo? O que está acontecendo na minha vida? Confusão mental, cegueira. Vocês não sabem para onde está indo. O versículo 9, vocês esperam muito, olha a expectativa. Não, vai vir tudo, nós vamos plantar e vai vir todos os frutos, vocês esperam tudo. Mas o Senhor diz que veio pouco. Expectativas frustradas. Tudo isso por estar negligenciando a presença do Senhor. Tudo isso por não construir o templo do Senhor. Irmãos, nós somos chamados para dar frutos. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Muitos frutos. Se você ler João 15, ele vai dizer que se nós não dermos frutos, o Senhor nos corta. Mas se nós dermos frutos, Ele nos poda, para que a gente dê mais frutos. Então, irmão, se as coisas não estão fluindo, se você não produz frutos, se onde você põe a mão dá errado, se onde você pisa os seus pés dá errado, observe que você está num lugar de desobediência. Eu sinto muito de dizer isso, mas se você estiver em obediência, você vai dar muitos frutos, e frutos que permanecem. Eu não estou falando nem de ganhar coisas, que isso é fichinha. Porque construir coisas, ter dinheiro para... Qualquer um tem, ímpio tem, mas prosperidade é diferente. Saúde, paz. Nada pode substituir a paz de Deus. Isso é prosperidade, isso é um princípio, só vem por princípios. E o principal princípio é obediência. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer os mandamentos. Irmãos, lê Deuteronômio 28.
Leia em voz alta, leia e releia. Não adianta semear muito se você estiver vivendo fora da vontade do Senhor. Porque você pode pensar, não, tem a lei da semeadura, eu vou semear. Mas vocês esperavam muito, veio pouco. Não adianta semear muito se a vontade de Deus você não está vivendo. Amém. Obediência quero e não sacrifício. Irmãos, só permanecem os frutos que são gerados no Senhor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês darão muitos frutos. Reconsidere os seus frutos. Olha para o seu celeiro, olha para as coisas que você está conquistando, olha as pessoas que querem estar perto de vocês. Olha os seus filhos, olha o seu redor, olha o que sai da sua boca, observe, reconsidere os seus frutos. Por fim, irmãos, reconsidere e agir. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Subam um monte para trazer madeira, construa o templo, construam, para que eu me alegre nele e nele seja glorificado. Olha o verbo subir, olha o chamado para ação, olha o entusiasmo, olha, subam um monte, recolham madeira, construam, olha, subir, recolher, construir, agir. Reconsidere agir, meus irmãos. Reconsidere fazer as coisas. Reconsidere tirar as coisas do papel. Reconsidere sair da preguiça. Reconsidere sair do lugar do comodismo. Reconsidere deixar de lado as objeções. Reconsidere deixar de lado as pessoas que são contra você. Reconsidere tudo isso. Experimente agir, sair do lugar, se mover. Suba um monte. Um monte é o lugar da presença de Deus. Suba um monte, suba o lugar, venham até a mim, venham, age, suba um monte, construa o templo. O tempo da dúvida acabou, o tempo do cansaço acabou. Na cidade que eu morava tinha uma frase da prefeitura que eu amava, que era para frente que se anda. Sabe, irmãos, é para frente que se anda. Agir. Lá em 1 Reis 17, 18, 19, a história de Elias é engraçado, que Elias ele enfrenta Jezabel, daqui a pouco ele está com medo, ele foge. Capítulo 19, você vai ver que ele foge. E ele espera que Deus faça algo por ele. E Deus dá para ele o quê? Comida. Bota ele para comer, porque ele estava precisando comer. Ele estava fraquinho. E ele come. E depois o Senhor fala para ele, volta para lá, porque tem gente lá, ficou gente lá. Ele achava que ele estava sozinho, que as coisas tinham acabado, que era melhor ele morrer. Você pode ler lá, ele fala, eu me mata, Senhor, eu quero morrer. Mas o Senhor fala para ele, volta, vai lá, porque tem coisa para você fazer. Olha, você vai ungir um para profeta, outro para rei, vai fazer as coisas, meu filho. Então talvez você esteja sentado num problema, e esteja achando que as coisas acabaram, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer, olha, volta lá, e ganha as coisas, conquista as coisas, vai lá, e tira as coisas do papel, vai lá e comece a fazer. Vai lá, volta lá, volta lá, construa um lugar de adoração ao Senhor. Pegue madeira, construa o templo, construa o lugar. É engraçado que toda palavra do Senhor, ela sempre é um chamado para ação. Jesus sempre dizia, vai, não peques mais.
vai, se apresente ao sacerdote, vai, leve a oferta, vai, não peques mais, para que não te aconteça de novo, vai. Sempre o Senhor nos direciona para uma ação. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23, essa palavra ela nos dá uma responsabilidade muito grande. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, você consegue descrever como você é? Não consegue. Um retrato falado, eu consigo fazer do pastor. Grisalho, bonitão, parece o George Clooney. Mas a minha, eu não consigo fazer. Eu me vejo no espelho, eu saio, eu já esqueço. Você também se esquece. E quando eu estava relembrando esse versículo, porque está no esboço de 4 anos atrás, irmãos, é um soco. E é um mover do nosso interior para fora. Porque a gente percebe o quanto que a gente vacila. Então, volta ao 23. Quando o Senhor nos manda agir, nos faz reconsiderar que a gente precisa agir, a palavra está aí, ó. Se a gente ouve, mas não pratica. Então você vem domingo, você vem segunda, você vem quarta, você vem sexta, você vem no encontro das mulheres às terças, você vem em tudo quanto é coisa, mas não coloca em prática. Você está como alguém que se olha no espelho e depois se esquece. O Senhor tem um apelo para nós hoje: reconsidere, suba, construa. Por fim, irmãos, o que é mais lindo é que o Senhor não faz nada disso por preciosismo. O Senhor não tinha o interesse de que uma obra bonita fosse feita, sabe? Ele não tinha interesse, como no templo de Salomão, lá de São Paulo. Ele não está interessado nessas coisas. Essa vontade de Deus, irmãos, não é para que as pessoas olhassem e falassem aí, ó, esse Deus aí manda, hein? Não. Tudo isso é porque Ele quer se alegrar em nós. Versículo 8, do final: construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Então toda essa volta do Senhor é para estar com a gente. É por isso que quando Jesus disse, está consumado, o véu se rasga de cima a baixo, porque o que é aquilo, senão Ele querendo estar com a gente. Tudo se resume ao Senhor querer estar com a gente. O templo do Antigo Testamento, feito por mãos humanas, agora na Nova Aliança, o Senhor não quer um templo feito por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em mim e em você. Nós somos moradas de Deus. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Então, toda essa volta que o Senhor nos faz, todo esse convite a gente reconsiderar as coisas, é porque Ele quer estar conosco. Capítulo 2, no versículo 9, primeiro versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Tudo isso é para que a gente se volte para a nossa aliança. Nós vamos falar muito de aliança mês que vem. Tudo isso é para que a nossa aliança com Deus seja reestabelecida. Porque, mais uma vez eu te falo, irmãos, templo significa o lugar da presença de Deus. A coisa mais importante para o judeu é estar no lugar da presença. Nós somos o templo.
Então, o que há de mais importante para nós é que o templo do Senhor esteja construído, os altares do Senhor estejam construídos em nós. Então, da mesma forma que o Senhor repreende o povo do Antigo Testamento porque eles não construíram o templo físico, o Senhor nos repreende quando a gente não dá atenção ao templo que é o nosso interior. Mas a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E a nossa segunda casa, 2 Coríntios 5, versículo 1. 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Esse lugar de um edifício eterno não tem corrupção, não tem fragilidades, não tem gripe, não tem Covid, não tem nada. É eterna no Senhor, construída pelo Senhor e não por mãos humanas. É por isso que a gente deve reconsiderar, irmãos, as nossas prioridades, a indiferença que cometemos, os erros que cometemos. Reconsiderar os nossos frutos, reconsiderar agir. E se você tiver dúvida, se você está fazendo a vontade de Deus, observe se essa decisão te leva para perto dEle, te leva para construir um lugar para Ele. Você pode ficar de pé para a gente acabar? Sabemos, pode deixar aí, 2 Coríntios 5:1, que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, eterna nos céus. Então, todo cansaço, irmãos, todo medo, tudo isso não pode ter lugar. Nós temos uma casa eterna nos céus. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Adoramos o Teu santo nome. Obrigado pela Tua repreensão, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor repreende tantos quanto ama. Nós sabemos e temos convicção de que o Senhor nos ama. E muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que o Teu Espírito ministre em cada um de nós. Que Ele continue nos convencendo dos nossos pecados, dos nossos juízos, Pai. Das nossas injustiças, Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós queremos cada vez mais, Deus, ser um lugar de habitação do Senhor, ser um lugar de adoração ao Senhor. Encontre em nós, Pai, templos que agradam ao Teu santo nome. Encontre em nós, Pai, um lugar da Tua presença, Deus, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Ó Pai, nos batiza com Teu amor, Pai. Retira de nós toda a indiferença, Deus, em nome de Jesus. Que caia por terra toda cegueira, toda confusão mental. E que o Senhor nos coloque no lugar da Tua presença, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós invocamos o Teu nome. A Tua igreja te celebra, te adora. As nossas casas te adoram, Senhor. As nossas famílias te adoram, Pai. Em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome. Nós adoramos o lugar da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos perdoa por tantas vezes nós o trocarmos por qualquer outra coisa, Pai. Nos perdoa, Senhor, e nos ajude a caminhar mais perto de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Quebranta nossos corações, Senhor. Quebranta nossos corações. Lubrifica nossos olhos, Pai. Abre nossos olhos, nosso entendimento, Pai. Nos dê o Teu olhar, Jesus. Nos dê o Teu olhar de compaixão, Jesus. Tira toda a indiferença, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Aleluias, aleluias. Amém.